Gente, vamos lá. Ontem eu fiz um story falando de uma rotina aqui de casa sobre a alimentação. E eu recebi tanto direct que eu resolvi trazer esse conteúdo pra live, porque eu vi que é uma necessidade da grande maioria, né? O ano passado, eu e a Gabi da Vantel, a gente fez um evento chamado Filhos Saudáveis Corpo e Mente. E foi incrível. Eu tô estruturando com ela pra gente retomar pra esse ano, porque foi um evento com conteúdo riquíssimo sobre a saúde emocional e a saúde física, né, de corpo mesmo dessa criança. Como introduzir, como ensinar a criança bons hábitos alimentares, como trabalhar o emocional dela relacionado à alimentação. Enfim, a gente trouxe muito conteúdo, daria para fazer um workshop ali de algumas horas com atividades, e a gente trouxe tudo isso em conteúdo ali de 1h30. E tô pensando em retomar, tá? Porque tem muita gente aí que tá passando por problemas com isso. Então é importante a gente estudar para educar, é importante a gente estudar, a gente buscar autoconhecimento pra gente conseguir lidar com os desafios tanto da nossa vida quanto os desafios da vida da nossa criança, os desafios de comportamento, certo? Ok, então vamos lá. O que acontece com a alimentação da criança, né? Ontem, então, eu fiz um story falando do Pedro. O Pedro hoje, meu filho mais velho, tá com 6 anos e ele não comia nenhum tipo de legume. O Pedro sempre comeu comida, mas ele come arroz, feijão e carne, macarrão e carne. Ele não comia nada de diferente, né? Às vezes eu fazia uma lentilha, ele comia, mas dava aquela entortada no bigode, sabe? Grão de bico não come, que mais? Brócolis, abobrinha, cenoura, chuchu, cabotiá, nada disso ele comia. E agora ele come. Então eu tava até lembrando com ele no story o que ele tem comido hoje. Então hoje ele introduziu na alimentação dele o brócolis, a abobrinha, a cenoura, a couve, a abóbora cabotiá. Ele tem introduzido alguns alimentos que ele não conseguia comer antes. E como eu consegui isso, né? Que as mães perguntavam para mim, Gabi, como? Meu sonho, meu filho não come nada, como você conseguiu isso? Então, a gente precisa entender um pouquinho daquele assunto que eu falo para vocês sobre rótulos, tá? A criança, quando ela é pequena, ela tem uma maior predisposição a aceitar todo tipo de alimento, porque o paladar dela tá puro, tá? Então ela aceita o que a gente oferece. Claro, ela tem o hábito, a mais habitual, ela aceitar alimentos com paladar mais doce, porque o leite materno ele é adocicado. Então é o primeiro contato do alimento que a criança tem, já é com algo adocicado, porque o leite materno já é adocicado, né? Ou a fórmula, enfim, já é um pouco adocicada. Então é um paladar que eles reconhecem. Por isso que fruta vai mais fácil e o salgado vai um pouquinho mais difícil. Às vezes eles fazem uma caretinha, mas eles gostam. A pediatra, né, pediatria também ensina a gente a introduzir o alimento almoço, jantar sem sal. Primeiro por conta do sódio, toda a questão da saúde, que daí uma nutricionista vai explicar muito melhor do que eu. E segundo, porque também a criança, como ela tem um paladar muito mais apropriado pro doce, quando a gente entra com a batata, abobrinha, macarrão, arroz, a gente entra ele sem o sal, ele tem um sabor mais puro, mais neutro. Não choca tanto com o que a criança já está acostumada. Mas nós estamos acostumados, adultos, com o sal. Então a gente prova uma abóbora, uma batatinha sem sal, a gente já acha aquilo horrível. Então a gente vai lá e bota um pouquinho de sal, porque é judiação, né? E aí a gente vai dificultando o processo alimentar da criança com essas pequenas coisas que a gente faz, porque a gente acha que eles estão sofrendo de não estar comendo gostoso como a gente come. A questão eles estão em aprendizado o tempo todo. Outra coisa que acontece que a gente faz, amassa a comida, mistura tudo, dá tudo como uma papa. Tem gente que passa na peneira, tem gente que bate no liquidificador. A criança não desenvolve a musculatura, né? Fonoaudióloga não gosta disso, porque prejudica a fala, prejudica uma série de desenvolvimentos da criança. Mas a maioria dos pais fazem isso, tem pediatra que indica isso,
né? Tem pediatra que não indica. Ótimo, mas tem alguns que indicam. E aí a gente faz isso, a gente vai prejudicar a fala dessa criança, vai prejudicar a mastigação dessa criança e ela fica preguiçosa. Depois, quando ela cresce, ela tem que ficar mastigando alimento, ela tá com preguiça, porque tudo é aprendizado. A criança aprende pela repetição dos processos. Se a gente facilita os processos, ela aprende que aquele processo precisa ser fácil. Quando você dificulta, ela não quer mais e ela perde o prazer em comer. Então, vou trazer para minha realidade. Quando eu fui mãe pela primeira vez, eu não conhecia esse universo. É aí que eu decidi estudar para educar, né? Eu não conhecia nada disso. E a alimentação, alguma coisa me dizia que eu não devia passar na peneira, que eu não devia bater no liquidificador. Então eu tive um avanço com o Pedro, porque eu segui o meu instinto e eu nunca passei na peneira nem no liquidificador, mas eu amassava no garfo. Depois eu parei de amassar e ele comia normal. Mas ainda assim, eu dei papinha misturada para ele até por volta de um ano e meio. Só depois ele foi comer comida. E quando ele foi comer comida, o paladar dele já tinha sido modificado. Por quê? Quando a criança faz um ano e pouquinho, a gente acaba se distraindo. Às vezes a gente dá uma bolachinha, mesmo que seja uma bolachinha de arroz, né? Natural, saudável. A gente dá, tem pais que dá, eu não cheguei a dar, mas tem pais que dão bolachinha de maisena, que tem muito açúcar. Ou seja, danoninho, iogurte. A gente entra com a criança com industrializado. O industrializado, a Gabi Davantel pode explicar até melhor do que eu. No evento que a gente fez, Filhos Saudáveis Corpo e Mente, ela explica muito bem. E no próximo ela quer aprofundar a questão dos industrializados na alimentação da criança, mas o industrializado, ele modifica o paladar da criança. Então a criança passa a ser mais seletiva. Cada vez que você dá algo industrializado para o seu filho, seja um lanche, uma batata frita, né, que a gente compra no McDonald's, por exemplo, que mais? Uma bolacha, um danoninho, um iogurte, um todinho, tudo que é industrializado modifica o paladar. E a gente é mais gostoso, tá bom? A gente também, é fato, a gente também concorda com isso. Então, além de ser mais gostoso e a criança conhecer algo mais gostoso, também tem a questão da modificação do paladar dela. Então, ela vai se tornar mais seletiva para as outras coisas, para receber os alimentos, tá? E aí, quando ela cresce, a gente quer colocar arroz, feijão, legumes e carne no prato. Mas até então, ela comia tudo misturado. Ela não sabia o sabor de todas as coisas. Ela conhecia o brócolis no meio do arroz, da batata, do macarrão, então ela não sentia o gosto do brócolis. Ela conhecia a abobrinha, também no meio de tudo isso ela não conhecia o gosto da abobrinha. Então hoje, quando eu vou separar, ela é algo novo. Como ela tem contato com industrializados, seja ele de qual tipo que for, ela também se torna seletiva. Até crianças que não têm contato com industrializados passam a ser seletivas, porque quando elas chegam perto do 1 ano e meio, 2 anos, elas passam para a formação do eu, que eu já falei aqui. Então eu decido agora o que eu quero, eu decido o que eu vou comer, eu decido o que eu gosto. E ela começa a selecionar, esse eu gosto mais, esse eu gosto menos. E aí a gente começa a fazer o quê? Rotular. Como? Meu filho não come legumes, meu filho não come verdura, não adianta. Aí eu vou pôr na mesa, eu sempre ponho as mesmas coisas. Então eu sempre ofereço o que ele come. Sempre ofereço arroz, feijão e carne. Só o que ele come. E aí eu vou limitando esse paladar. Então quando o Pedro era pequeno, eu fiz muito isso. Da questão de misturar todas as comidas, de não dar separado para ele, né, de facilitar a mastigação. Isso prejudicou. Quando ele fez 1 ano e meio, 2 anos, que eu tentei introduzir outras coisas, ele começou a ficar muito seletivo, ele não aceitava nada. Só aceitava arroz, feijão e carne. E assim foi até o ano passado, arroz, feijão e carne. Só que eu nunca rotulei. Eu nunca falei assim, nunca coloquei na mesa só o que ele queria comer. Sempre teve salada, sempre teve legumes, sempre teve verdura, sempre teve de tudo na mesa. E eu sempre ofereci, filho, vamos comer uma batatinha hoje? Eu não gosto de batata. Ok, vamos comer então um alface hoje? Eu não gosto de alface. Às vezes ele ficava nervoso, falava assim, mãe, para de me oferecer, eu não gosto. E aí eu falo, filho, você não gostava ontem, hoje você pode gostar. Comigo também foi assim, eu não comia legumes, hoje eu como todos. Eu não comia salada, hoje eu como todas. Então, eu não vou parar de te oferecer porque o seu paladar pode mudar. E se eu deixar de te oferecer, você vai deixar de experimentar. Isso foi um ponto. E eu sempre fiz isso, almoço e janta. O que tinha na mesa eu oferecia para ele gostando ou não.
Pais e mães, não coloquem no prato dos seus filhos, tá? Porque às vezes coloca lá, a criança vai ficar com raiva, libera cortisol na hora da comida, trabalha um monte de coisa negativa na hora da refeição que era para ser positiva, tá? Então deixem na mesa e ofereçam. Se eles não quiserem, não coloquem na marra no prato, tá bom? Outro ponto importante para trabalhar com a criança, o experimentar. Então, em reuniões de família, para crianças mais velhas, acima de 4 anos, a gente pode trabalhar o quê? Filho, é importante pelo menos uma vez na semana, ou pelo menos uma vez no dia, vocês vão determinar. Vocês fazerem a prova, né? Você provar pelo menos um alimento que você nunca comeu, que esteja em cima da mesa. Trabalhar com a criança. Não, filho, vamos começar por um pedacinho desse tamanho, mas ir trabalhando a questão da PNL, da programação neurolinguística nessa criança. Se ela já provar o alimento com raiva, não querendo provar, achando que é ruim, a probabilidade dela não gostar do alimento é gigantesca. Então tem que trabalhar uma harmonia na hora do alimento, da refeição. Filho, vamos provar isso? Não, eu não quero. Muito diálogo, muita conversa. Talvez ele não prove naquele dia, mas ele prove no outro dia, porque se você forçar a PNL, já vai dizer para essa criança que aquele alimento é algo ruim, porque desencadeia sentimentos ruins, né? Então nunca dê pro seu filho provar algo na marra, a não ser que você tenha certeza que é bom. Por exemplo, o Pedro nunca quis provar uva Niágara, sabe aquela docinha que a gente chupa e joga casca? Nunca. E eu sabia que ele ia amar aquela uva, porque é doce, é gostosa, e ele não queria provar. E eu falei, filho, é uma delícia. Ele não queria provar, ele tinha uns 3 aninhos. Eu falei assim, olha aqui, vem aqui. Ele falou, não mãe, não quero provar, não quero provar, não quero provar. Daí eu comecei a fazer cosquinha nele, não quero provar. Daí ele começou a ficar com raiva. Na hora que ele começou a querer brigar comigo, eu soquei uma uva na boquinha dele. E aí ele parou na hora, a raiva, e falou, que delícia. Daí eu falei, viu só? Viu só? E aí a gente começou a rir, daí ele começou a rir. Daí eu falei assim, tá vendo? Por isso que eu coloquei ali na força na sua boca. Eu sabia que você ia gostar, filho. Confia em mim. Aí trabalhei a questão da confiança. Então quando eu pedi pra você provar, filho, se eu tiver certeza que você vai gostar, confia na mamãe. A mamãe te conhece. Enfim, hoje ele é o fã da uva, come muita uva. Então, quando você tiver certeza que é algo que ele vai gostar, você dá uma forçadinha, né? Ali na brincadeira, na cosquinha, pra ele provar o gostinho ali. Mas se você não tiver certeza, se é um alimento que a criança não tem uma predisposição em gostar, não force, porque aquilo vai criar um trauma, tá? E aí, ela poderia gostar daqui uma semana, daqui um mês, ela não vai gostar mais, né? E vá oferecendo, vá trabalhando conforme ela vai crescendo a necessidade corporal. Então, por exemplo, o Pedro, ele foi pra escola e no final das aulas ele tem futsal, tem treino de futsal. Só que o treino dele é do sub-7, ou seja, crianças abaixo de 7 anos. Mas o Pedro já joga bem, porque ele já estava treinando em outros lugares. Então, ele participou de um jogo do sub-7 e ele achou fácil demais. E aí ele pediu se ele não podia jogar com o sub-9, só que ele só tem 6 anos. Então eu fui conversar com o professor e falei, olha, se você achar que não tem aptidão ainda, que é cedo, não tem problema nenhum, ele vai vir pro sub-7. Mas se você achar que ele acompanha e que ele vai se desenvolver muito melhor aqui, então ele gostaria de participar do sub-9. E aí ele fez o teste e o professor falou, olha, quanto a jogar a bola, não tenho que questionar, ele tá pronto pro sub-9. Só que ele é muito pequenininho, né? E aí os meninos são maiores, então o meu medo é só ele se machucar. Se você não tiver receio dele cair, né, dos meninos serem maiores que ele, por mim não vejo problema nenhum. E aí eu cheguei em casa e trouxe essa questão pra ele. E falei pra ele, como é que a gente pode resolver isso? Né? Filho, se você não se alimenta bem, não come nutrientes importantes, o seu corpo não cresce do jeito que poderia crescer. Você não fica forte do jeito que poderia ficar. E aí, você deixa de crescer e jogar num título maior, no sub-9, por exemplo, como você deseja, não porque você não tem aptidão de jogar bola, mas porque o seu corpo não acompanha a sua aptidão. Falei, então você precisa resolver isso de alguma forma. Como você vai resolver? E ele falou, mãe, e se eu começar a comer coisas mais saudáveis? Eu falei, uma boa. Pode ser que você fique mais resistente, pode ser que você cresça mais, porque a pediatra dele sempre trabalhou isso com ele nas consultas. Quanto mais você comer, mais você vai crescer. E aí,
tudo fez sentido para ele, porque daí ele passou a ter um objetivo. O meu objetivo agora é treinar bem e eu preciso acompanhar os meus amigos, porque eu sou mais novo, eu sou menor, eu sou inferior, meu corpo é menor, afinal tem 3 anos a menos que eles, né? Então eu preciso fazer alguma coisa para acompanhar o ritmo, senão eu vou perder a chance. Então isso foi um motivador para ele também. E aí ele começou, né, a querer experimentar mais coisas. Cabotiá ele não comia até o ano passado, né? Porque ele nunca quis provar. Por mais que eu falava, vamos provar alguma coisinha, ele olhava para aquilo, para aquela textura, ele não gostava. E aí ele decidiu provar cabotiá depois dessa meta, desse objetivo que ele colocou na vida dele. E assim foi, ele amou a cabotiá. Ofereça os primeiros alimentos com coisas diferentes, nem a cabotiá. Não ofereci já uma cabotiá refogada, eu ofereci ela num purê de batata, de cabotiá com um pouco de batata, né? Coloquei um pouquinho de requeijão para dar um gostinho melhor no purê, e aí ele gostou, né? A abobrinha eu não ofereci ela pura, eu piquei ela batidinha, ofereci com arroz, e aí depois ele foi comendo ela pura. Então assim, vocês precisam ir trabalhando essa questão. Assim, quando um bebê a gente vai oferecer fruta e ele não gosta de uma fruta, e a gente oferece metade da fruta que ele não gosta com um pouco mais da fruta que ele gosta, e aí ele vai moldando o paladar. A criança mais velha é a mesma coisa. A questão é, a gente não deve forçar, a gente não deve criar clima tenso e a gente não deve rotular. A gente tem que insistir todos os dias, a gente tem que falar todos os dias sobre a importância disso para o corpo. E quando surgir uma oportunidade que vai trabalhar alguma meta deles, um objetivo deles, um foco deles, coloquem isso diante deles, num diálogo, numa conversa, e perguntem para eles qual é a solução. Se a ideia da refeição e do alimento for dele, a chance é muito maior dele querer comer bem, dele querer provar, dele querer mudar os hábitos alimentares, do que quando a gente impõe. Porque quando a gente impõe, não é aprendizado, é aceitação. Eu tenho que aceitar, pronto, acabou. E aí não gera nada aqui dentro de diferente que vai me motivar. Mas quando vem a parte daqui da minha mente, tem autorresponsabilidade, tem consciência, tem atitude, tem determinação. E aí a criança vai, decola, tá certo? Então se você tá passando por isso hoje, a dica que eu te dou é: não desista. Tenha muita paciência. Coma comidas saudáveis, não compre industrializados, não ofereça sempre as mesmas coisas no prato da sua criança, mude o prato dela, coloque outras coisas. Se ela não comer aquilo que tem ou comer menos, não dê algo que ela gosta depois, deixa ela passar pelo processo para ela ir criando a disciplina em se alimentar da forma correta. Não super protejam na questão alimentar, tá? Encorajem na questão alimentar. E aí a criança vai mudando de pouquinho em pouquinho. A velocidade é deles. Alguns vão aceitar muito rápido, outros não. Aqui em casa o Davi come de tudo, porque desde muito cedo eu ofereci de tudo, sempre solto, nunca misturado. O Davi já come arroz, feijão, carne, legumes como a gente, sem misturar, sem amassar, sem nada, desde os 8 meses de idade. Desde os 8 meses ele come comida normal. Às vezes eu só cozinhava um pouco mais o arroz, eu cozinhava um pouco mais o feijão, mas ele já comia normal, tá? E aí isso vai desenvolvendo, claro, um hábito alimentar mais saudável desde pequeno. Mas se você não fez isso com seu filho pequeno, como eu não fiz isso com meu filho mais velho, não tem problema, a gente pode resgatar, porque o cérebro tem plasticidade neural e a gente muda a qualquer época. Então é só eu não desistir de mim, eu não desistir do meu filho, persistir que dá certo. Alguns com 6, outros com 7, outros com 9, mas acontece, tá certo? E é isso. Beijo grande, espero que esse vídeo tenha ajudado você, não tenha te dado fome logo cedo e que a gente consiga aí implementar um pouquinho mais de saúde, não só emocional, mas também física para as nossas crianças, saúde nutricional, tá bom? E se vocês tiverem curiosidade de conhecer, eu sempre indico aqui para vocês a Gabi da Vantel Nutri, né, que é a minha parceira e minha amiga, e ela é uma pessoa incrível, tá? E pode ajudar vocês aí no hábito alimentar da família. Um beijo grande e até a próxima. Fui!